Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Alexandre Caramelo Pinto, professor da GV, palestrante e consultor. Nosso tema: inovação, tecnologia, 5G, o que o futuro espera. É um prazer tê-lo por nós. Uma satisfação estar aqui com você, Curi. Deixo você meu abraço e o pessoal de casa também. Muito obrigado. Nos conte um pouquinho da mudança que o 5G trará. Bom, a história por trás do 5G tem a ver com a velocidade que ele propicia e a capacidade que ele tem de gerar muitas oportunidades de negócio, não só na telefonia, mas também para as indústrias, para os serviços de uma forma geral. Então, o que as operadoras estão por trás disso é justamente amplificar a sua capacidade de gerar negócios com essa licença do leilão da 5G. Na verdade, hoje existe uma grande discussão em dois grandes blocos: Estados Unidos, China, China e Estados Unidos. Tem outros players mundiais ou eles se concentram nesses dois blocos? A corrida começou, né, com esses dois players, né, os operadores e fabricantes, né, estão seguindo essas duas linhas tecnológicas, né, e há discussão, obviamente, entre Estados Unidos e China, como centro a privacidade, né, o que acontece por trás da rede de quinta geração da telefonia celular e como esses dados, essas informações são ou não disponibilizados para terceiros, né. Então essa é a grande preocupação com a questão de soberania nacional e tudo mais. Agora, se a gente tivesse que dividir isso entre operadores e fabricantes, como seria essa divisão? Bom, os interesses dessas duas partes são bem claros no leilão, né? Os fabricantes, tipicamente, que já operam, na verdade, no Brasil, né? Nós temos a própria Nokia, a própria Ericsson, né? Que são as companhias nórdicas, né? E no caso dos chineses, a Huawei, que é bem grande e também tem uma participação bem interessante. Que também já está no Brasil. Já está no Brasil, já tem parcerias com as operadoras, né? E as operadoras que nós temos aqui, elas também têm interesse nesse leilão, porque obviamente elas ampliam a capacidade de fornecer serviços de alta velocidade, vídeo em alta definição e uma série de games, por exemplo, né, que é um mercado consistente. Então as possibilidades são muitas, né? Inclusive, Curi, tem um aspecto interessante no leilão que é o seguinte: a Anatel está beneficiando novos players nesse segmento, ou seja, novos já operadores. Vamos chegar nisso. Qual é o grupo das operadoras? Das operadoras nós temos a Portugal Telecom, temos a Telefônica, né? Temos as operadoras americanas muito fortes, né? Que podem se interessar, a AT&T, a Verizon, né? Também temos as inglesas, a British Telecom, né? E as operadoras chinesas, obviamente. Essas inovações, quais são? Bom, o 5G, a tecnologia 5G é interessante pelo seguinte: ela cria uma plataforma propícia para se operar a internet das coisas. Então isso cria uma possibilidade de espectro de serviços para a municipalidade, por exemplo, né, para as prefeituras, monitoramento de enchentes, desastres, a defesa civil poderia se beneficiar, o próprio carro conectado passa a ser viável com a rede 5G, né, cirurgia à distância, por exemplo, um cirurgião estando na Ásia e a cirurgia sendo feita simultaneamente aqui na América Latina, então isso começa a ser viável por meio do 5G. Então, a quantidade de negócios que vão aparecer em cima dessa plataforma é muito grande. Na área securitária, por exemplo, com a inovação de 5G, novos mercados se abrem para as apólices flutuarem conforme o motorista, é isso? Sim, né? O alerta que a gente faz é o seguinte: fique ligado na forma como você dirige, porque o que impede as seguradoras, por exemplo, começarem a monitorar por meio de sensores a maneira com que você freia o seu carro, com que você acelera, se você passa demais da velocidade, isso pode trazer uma condição onde a sua apólice de seguro pode ter um preço flutuante, em virtude da sua condução, né? Com os sensores aplicados no carro, isso passa a ser perfeitamente viável e é um modelo muito mais interessante, porque beneficia muita gente. Na área rural, os sensores substituiriam os drones? Hoje, o monitoramento de grandes áreas rurais, por exemplo, é feito com drone, né? Se você tem uma cobertura 5G consistente, como é a proposta que a Anatel busca no desenho do leilão, você começa a ter a possibilidade de monitorar em tempo real as plantações, por exemplo, de cana, de soja, né?
para determinar o grau de acidez do solo, onde você tem que colocar, por exemplo, determinado fertilizante. Então, isso cria um potencial grande, né, de produtividade. Entre vários outros. Entre várias outras Sim. Coisas, o manejo de animais e assim por diante. Sim, o monitoramento de fazendas de corte, inclusive. Ou seja, se aplica em todas as áreas do conhecimento humano. A expectativa do Ministério da Economia é que o impacto para a economia até 2035 seja de 250 bilhões de reais. No Brasil. No Brasil. Então, se por um lado a expectativa da receita do leilão seja de ordem de 20 bilhões, 10 iriam para o caixa do governo, 10 seriam aplicados, mas no longo prazo, 2035, para o PIB, o impacto é bastante significativo. Agora vamos brincar um pouquinho com outros países. O modelo brasileiro, que se pretende fazer, nós não sabemos ainda, mas é a pretensão do leilão, é que ele receba financeiramente na saída para as concessões algo em torno de 20 bilhões, é isso? Exato. Que vai para o caixa do governo. Sim, metade desse montante iria para o caixa do governo. E aí se abre a oportunidade para que quem não está hoje operando possa se tornar um concessionário. Exato. Existem 4 faixas que vão ser licitadas, né? 2 são bastante interessantes. 3,5 GB, que é a mais utilizada globalmente, onde nessa faixa a pretensão da Anatel foi justamente dar prioridade para aqueles que não são participantes hoje do nosso mercado. Isso facilitaria a entrada de novos concorrentes e melhoraria os preços finais ao público-alvo, né? E também pequenos participantes, que possibilitariam muitas alianças. Então, essa é uma condição bem interessante. E a última faixa de 26 GB é aquela onde a possibilidade de velocidade muito grande fica bastante evidente. Ou seja, o espectro de modelos de negócio que podem surgir nessa faixa é bastante significativo, né? Tanto é que, historicamente, esse vai ser o maior leilão de frequências, de capacidade de frequência que se tem notícia até o momento, globalmente. Ou seja, o Brasil como um teste para o resto do mundo. Exato. Brasil e Índia, é isso? Brasil e Índia, exatamente. Como conversávamos, tanto o leilão de frequências de 5G no Brasil e na Índia vão servir de parâmetro para as próximas rodadas que tivermos em países com capacidades similares em termos de número de usuários, por exemplo. Outros países que hoje têm um 5G, quais são? Bom, nós tivemos a largada, né, com os Estados Unidos e a China, né? Então, esses dois deram os primeiros passos, né, tiveram o lançamento do 5G nesses dois países. As operadoras típicas dos Estados Unidos já estão operando, a AT&T, a Verizon. Na China nós temos a Unicom, a China Telecom, então as operadoras tipicamente desse mercado já estão atuando. E na Coreia do Sul também já se deram os primeiros passos. Então, a tendência é que o mercado europeu e o asiático também sigam nessa direção, seguindo ou a linha chinesa ou a linha americana, e o futuro dirá. Agora, a diferença no modelo de concessão dos Estados Unidos já foi dito, que também tem a concessão, se paga para a entrada e aí você tem um período de concessão. Já na China não foi esse o modelo. Qual foi o modelo chinês? Na China a estratégia foi um pouco diferente, né? A China ofereceu as frequências para que as operadoras pudessem, obviamente, concentrar os esforços de investimento na ampliação e rapidez da implementação. Então isso faz uma diferença, porque se você entrega uma rede de 5G 1 ou 2 anos antes, você tem os benefícios sendo entregues antes, né, para a população e para as organizações de uma forma geral. Isso faz diferença na economia, né? Então esse é o fiel da balança para a gente nesse momento. Agora, investimentos serão gigantescos. Bastante. Independente do modelo, independente da tecnologia, se é uma ou outra, se é chinesa, se é americana, se é da Coreia, enfim, pouco importa se é dos países, outros países. Sim. A grande diferença entre esquecendo os modelos, mas a tecnologia propriamente dita, 5G, ela é igual entre esses concorrentes, tecnologicamente falando, esquecendo China, esquecendo Estados Unidos, esquecendo Coreia, esquecendo outros países. As análises que o mercado tem compartilhado dão conta de que a tecnologia chinesa é superior, já estaria no estágio mais avançado, né?
Por outro lado, né, tem a questão das alianças políticas também, que são feitas em função de consórcios que se estruturam para poder explorar esse mercado gigantesco, porque o mercado brasileiro é um mercado muito grande, né? Então, há que se ponderar o desenho do edital e como essa tecnologia se encaixa nesse desenho feito pela Anatel. Porque uma coisa são as frequências que vão ser licitadas e outras são as regiões que vão estar disponíveis, né? Então, esse balanço é difícil de se fazer, sempre independente do país, né? E isso impacta, obviamente, como a tecnologia se adere a esse modelo. Agora, você diria que, olhando para esse edital, ele é imparcial ou ele tende para um país ou outro? Eu diria que ele tenta buscar o melhor do ponto de vista da concorrência, né, de termos mais participantes, ainda que depois isso possa mudar por questões de estratégias das empresas. Econômicas, ter dinheiro para entrar nessa discussão. Exato. Agora, o grande benefício que eu vejo é a vantagem de colocar todas as 4 frequências licitadas ao mesmo tempo possibilita uma sinergia de negócios e de alianças que até então não foi vista. Esse é o grande diferencial, na minha opinião. Porque você pode desenhar estratégias de negócio tendo em vista todo esse espectro licitado. Na sua análise, isso é bom? Na minha análise, sim. Porque isso tem sinergias de investimento e de tecnologias que podem ser aplicadas nos modelos que vão servir para a saúde, para a segurança pública, por exemplo, e assim por diante. E aí, qual é o modelo, ou 5G como um todo? Aquela tecnologia do reconhecimento facial, etc., fica facilitado com 5G ou não? Sim, isso fica facilitado porque a cobertura sendo mais ampla, né, a ubiquidade da rede, ou seja, a rede está em todo lado, né? Claro que isso tem um cronograma de implantação, mas a verdade é que o reconhecimento facial, né, aliado às tecnologias, fica muito mais fácil de ser concretizado, né? Então, você ter as câmeras instaladas na cidade e você rapidamente triangular a imagem detectada, se bate com a base da segurança pública, por exemplo, fica muito mais rápida e você consegue fazer uma atuação muito mais rapidamente. Então, isso fica evidentemente exposto a essa questão da privacidade. Agora, é aquela grande questão, né? A privacidade e a segurança, né? Você tem um paradoxo aí, né? Você quer ter mais segurança, você vai ter que abrir mão da privacidade, infelizmente. Aliás, já abriram, porque hoje não tem nada que seja escondido, porque todo mundo sabe de tudo sobre todo mundo nas redes, não tem mais o que esconder. Exatamente. Essas gerações mais novas, inclusive, têm uma noção diferente de privacidade, né, que a nossa geração, por exemplo. É verdade. Como é que você vê o futuro de tudo isso? Nós estamos discutindo 5G, daqui a pouco vamos estar discutindo 6G, 7G, etc. Qual é a tua avaliação? Eu vejo que o 5G ele é um grande avanço. Temos também um Plano Nacional de Internet das Coisas brasileiro, né, que foi discutido há um tempo, e mesmo o 5G tem sido discutido ao longo de 8 meses aí de debates, né, mas isso vai alavancar para a gente o que a gente chama de transformação digital, né? Então, quer dizer, o processo pelo qual as organizações, as pessoas e os governos estão passando vai mudar radicalmente nos próximos anos, justamente propiciado por coisas como essa. Então, o cidadão conectado, solicitando serviços em portais, pelo seu aplicativo celular, e a presença do Estado em locais onde, por exemplo, antes não era tão simples chegar com uma câmera, né, fica bastante evidente. Então, eu acho que a percepção da presença, né, do poder público vai ficar mais evidente, inclusive catapultando a possibilidade de negócios para a iniciativa privada também. Então, bons tempos virão. Professor Alexandre Caramelo Pinto, queremos agradecer muito a sua participação, os esclarecimentos, a transmissão do conhecimento acumulado e que possa ter aberto a visão e o conhecimento de todos que estão conosco. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!